Graças a Deus, irmãos. Hoje, primeiro vídeo do ano de 2016. Eu estou gravando antecipado, aproveitando hoje está um tempinho meio de chuva. Sabe aquele tempo que você gosta de ficar em casa, comendo bolo de chuva, tomando um cafezinho, né? Mas eu decidi gravar, antecipar esse vídeo aqui, porque Deus colocou esse tema no meu coração, tá ardendo tanto, e eu não consegui me aquietar. Então, estou gravando antecipado, mas o vídeo vai ser postado no dia 17 de janeiro. Nós vamos falar hoje sobre os 7 Espíritos de Deus. É um assunto interessante, né, porque vai esclarecer algumas dúvidas a seu respeito e também, evidente, vai remeter para a sua vida, como tem remetido para a minha vida, não apenas agregar o conhecimento, mas o conhecimento ele se transforma em poder e autoridade, né? Conhecimento é poder. E o conhecimento, claro, da palavra de Deus que vai ajudar você a nortear os seus passos. Ou seja, para você seguir um caminho, para você percorrer um curso, é necessário você ter um mapa, né? Uma baliza. E conhecer o caminho é a melhor maneira de você percorrer o caminho. Antes você olha pelo mapa para depois você percorrer esse caminho. Então essa é a proposta do vídeo de hoje. Vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus. No próximo vídeo, já fica aí antenado, vamos falar sobre a sentença de Adão. Há algo extremamente extraordinário que acontece ali, naquela situação de Adão, Eva, em Gênesis. Gênesis, na verdade, é um livro que tem muita informação e você precisa saber ler nas entrelinhas. Eu vou passar para vocês uma ótica a respeito da sentença de Adão, de uma situação que ocorreu ali no paraíso, que poucas pessoas, eu acredito, que perceberam. Então a diferença, às vezes, você ver e enxergar. Às vezes, se está tão na cara, a coisa está tão óbvia, está tão elementar, que a gente às vezes não enxerga. Então quero que Deus me use como instrumento para abrir os seus horizontes, para que você venha conhecer mais da grandeza e da extensão do amor de Deus. Então a sentença de Adão, o outro vídeo. Ainda no terceiro vídeo do ano, aí sim, prepara para fritar os teus miolos, vamos falar sobre a fé quântica, assunto que vai rachar a cuca, mas eu tenho certeza vai fazer você ter uma profundidade de conhecimento e também vai te aproximar muito mais do Criador do que você possa supor. Então nós vamos falar sobre esses temas, Deus já colocou isso no meu coração, as pautas já estão prontas, então já estamos prontos para iniciar o ano. Eu não posso iniciar também esse vídeo sem antes agradecer, desculpa, eu tropecei no tapete, para agradecer a vocês pelo carinho, pelo apoio, pelas orações, pelas ofertas de amor, e agradecer a Deus pela capacitação que Ele me deu, né, de no ano passado, em 2015, concluir a trilogia Quilaim, Nefilim e Icarim, livros esses que eu pude expandir muito mais, eu pude me entregar mais, eu pude falar mais nesses livros, né? Porque tudo há tempo, modo e propósito. Nós vamos viver num momento da história que cada dia que passa está mais perto do final dos tempos, né? Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais bagagem você tiver, maior será a sua fé, maior será a sua esperança, maior será o seu amor. Então, isso aqui é lenha, né, para manter a chama da fé no seu coração acesa. E para que essa lenha continue sendo, para você alimentar uma fogueira, ela precisa de lenha, né? Então, é importante que o missionário também receba essa lenha de cada um de vocês, receba a lenha do apoio, do amor, do acolhimento, porque afinal de contas, para acolher, você precisa ser acolhido. Para ajudar, você precisa ser ajudado, né? E uma coisa, eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas querendo aconselhamento, querendo oração, na medida do que eu posso, eu procuro responder. Lembrando, são 300 e-mails por dia, existe uma incapacitação humana, uma limitação humana, eu não consigo dar atenção para 300 e-mails por dia, às vezes 500, fora solicitações no Facebook e tudo mais. Tenho cuidado com as minhas ovelhas, tenho que desenvolver os vídeos, ministrar os seminários, escrever livros, cuidar da família. Gente, é muita coisa, então existe uma limitação humana, né? Mas eu procuro me desdobrar e fazer o melhor que eu posso. Aquele negócio, não pode fazer o melhor? Faz o melhor que pode. Sempre. Isso tem sido uma premissa para a minha vida. Então, na medida do que eu posso, eu aconselho, eu oro, eu intercedo, eu aponto o caminho, eu procuro responder, procuro dar atenção a todos, não importa quem seja, do menor ao maior, eu olho todos como meus iguais, como meus pares. Afinal de contas, o nosso mestre Jesus, todos nós somos servos do rei, né? E as pessoas às vezes pedem livros para doação. Eu tenho uma limitação disso também. A cada edição da editora, a editora me concede assim 15 livros grátis, né? E esses 15 livros eu distribuo, dou aos meus amigos, né? Dou para a minha família e dou para aquelas pessoas também que não têm condições de comprar. E muitas vezes eu compro o meu próprio livro, né, da editora para poder dar de presente também para pessoas que não têm condições. Mas é humanamente impraticável também
acolher a todos os pedidos. São muitos pedidos, né? Tem muita gente, às vezes pede livro e eu não tenho condição de dar. E a pessoa acha que o Daniel é mesquinho, o Daniel é egoísta, e não é isso, isso é uma limitação. Eu não consigo, eu gostaria de ter mais para poder ajudar mais. Mesma coisa, bolsa na base. As pessoas querem bolsa na base. Daniel, me dá uma bolsa, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado. Na medida do que eu posso, eu cedo bolsa. Às vezes 10, 20% do número de vagas a gente cede em bolsas, não sempre. Vai depender também da minha situação financeira. Gente, se eu quisesse ganhar dinheiro, seria muito fácil, né? Eu simplesmente, primeira coisa, eu teria que modular o meu discurso, né? Então eu ministraria nas igrejas, daria os seminários, como eu dei durante muitos anos, e eu continuo recebendo muitos convites. E quem esteve, por exemplo, em algum seminário meu, em Curitiba, em Brasília, no Rio de Janeiro, Florianópolis, Goiânia, Manaus, sabe que os públicos são grandes, né? Eu falava para multidões de mais de 1000 pessoas. Raramente um seminário tinha 500 pessoas, né? Mas fazendo uma conta rápida para facilitar o nosso entendimento, uma rápida equação. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu aceitava o seminário. Estou me convidando para ir para o seminário lá em Brasília, por exemplo. Vou falar para 500 pessoas em número redondo. O que se faz quando o evento ele é bilhetado? Bilhetado tem inscrição. A igreja divide com o preletor, né? Então, se eu cobrar R$60, 30 é da igreja, 30 é para mim. 500 pessoas vezes 30 são 15 mil reais num seminário. Ministrando 4 seminários por mês, eu ganharia 60 mil reais limpo, né? Então, se o meu intuito fosse apenas ganhar dinheiro, era pronto, modulava o meu discurso, porque nem tudo eu posso falar nas igrejas. Aqui no vídeo eu posso, nos seminários na base eu posso, mas nas igrejas às vezes você tem alguma limitação, restrições, olha, não fala sobre isso, não conta isso, não discutir nessa verdade, então tem muito mimimi. Então, e também há muito relaxo, né? Muita coisa mais ou menos. Então Deus me deu uma direção, e eu tenho me fundamentado nessa direção ao longo de mais ou menos uns 3 anos, em ter ministrado os cursos só na base. Então eu falo para grupos pequenos, eu falo para pessoas, para 50, 70, 80 pessoas, grupos pequenos. Como Jesus treinou os seus apóstolos, foram 12, Jesus não treinou 300, ele treinou 12. Então o ensinamento pelo vídeo, a gente está falando para 5 mil pessoas, para 10 mil pessoas, para 100 mil pessoas através desse vídeo. No entanto, o treinamento é para grupos menores. Então os cursos na base é um treinamento mais específico, onde eu tenho mais liberdade ainda de falar do que no vídeo, porque aqui eu não tenho medidor, eu não sei quem é que está me ouvindo, eu não sei o grau da sua fé, eu não sei a sua maturidade. Já no seminário na base, a gente pode trocar ideias, trocar informações, tirar dúvidas. Eu tenho muito mais liberdade para explanar o tema, a gente põe imagem, põe filme. Então o seminário é mais dinâmico, afinal de contas são 10 horas de seminário, de 9 a 10 horas, e aqui eu tenho que sumariar um vídeo de 40 minutos. Então, claro que na base é mais intensivo, mas esse vídeo também é importante porque lança semente na sua vida. Então o que eu quero dizer com isso? O meu intuito não é ganhar dinheiro. Se eu quero ganhar vidas para ajudar de verdade. Porque eu vejo gente com uma cara de pau, ele vende a fronha ungida, vende o martelo consagrado, né? Vende a pílula de Cristo, vende um monte de parafernália, tem o dízimo antecipado, já ouviu falar dessa? Dízimo antecipado. Vamos supor que você queira ganhar 10 mil reais por mês, então você já dizima 1000, pronto, já dizima 1000. Primeiro que o dízimo não faz parte da graça, eu já expliquei isso, tem dúvidas sobre isso, tem um estudo no meu site que explica claramente sobre isso. Jesus não deu dízimo, não pediu dízimo, os apóstolos não viveram de dízimo, Paulo não ganhava dízimo das comunidades. Mas vamos supor que a pessoa, então, eles pedem, você quer ganhar mais, então você dá mais. Né, dízimo antecipado, você quer ganhar a casa própria, quer ter a casa própria, você vai lançar semente do aluguel. Então você paga um aluguel, sei lá, de 1000 reais, você dá um aluguel por ano para a igreja, fora o dízimo e fora a oferta, para capitalizar mais. Só que a Bíblia diz que nossos tesouros não são na terra, nosso tesouro está no céu. Né? Então, quer dizer, onde é que está na Bíblia isso, semente do aluguel? Onde é que está na Bíblia dízimo antecipado? E onde é que está na Bíblia vender a fronha ungida, a túnica consagrada? Né? Onde está? Então o pessoal está te enganando. Né? Eu não tenho emissora de TV, rádio, não uso maquiagem na cara, não tenho um diretor, um produtor para fazer toda uma cena para comover você e pegar dinheiro. Eu não faço isso. Eu procuro falar a verdade, sem maquiagem, a verdade nua, crua, mas poderosa e amarga. Então é importante você saber, meu irmão, que nós precisamos de parceiros de trincheira. Quanto mais pessoas semearem nesse ministério, semearem nessa obra, mais condições o missionário vai ter de expandir a obra, né? Como é que eu vou ter cabeça? Para pensar, se coloca no meu lugar.
né? Como é que eu vou ter cabeça para desenvolver um tema de um vídeo, para ministrar um seminário, se tiver o meu lugar atrasado, se o meu cachorrinho tiver sem ração para comer, se o meu gato estiver doente, como teve recentemente, e eu tive que levar no veterinário, e não tem plano médico para gato, né? Então você gasta os olhos da cara, você vai lá, tira uma radiografia e você paga com o rim. Você deixa o rim ali de penhorado, né? Então fica tudo muito caro, né? As vacinas. Então como é que você vai ter cabeça, estrutura para ministrar sobre a luz se cortam a sua energia em casa? Então é bastante complicado isso. Quanto mais condições eu tiver para manter a estabilidade na minha casa, honrar os meus compromissos, mais tranquilidade e serenidade eu tenho para produzir, para desenvolver os livros, para desenvolver os vídeos. Aí você diz, mas você escreve livro, Daniel, você ganha dinheiro pra caramba escrevendo livro. Sabe como é? Eu vou falar de uma maneira geral, tá? Não estou falando de mim necessariamente, de maneira geral. Sabe quanto um autor ganha? Um escritor, às vezes, para escrever um livro, você leva 2, 3 anos para escrever um livro, que Laim levou 2 anos para escrever. Né? Então 2, 3 anos para escrever um livro, para compor uma obra, né? Para pensar nos detalhes, montar estruturas, né? Faz pesquisa, ora, jejua, se consagra. Ficou pronto o livro. Vamos supor que o livro é vendido a R$40 na livraria. Sabe quanto o autor ganha? A média é 7% de royalty. O que é o royalty? É a comissão do autor, é a comissão do escritor. Então ele ganha normalmente 7% sobre o preço de venda, não é o preço de capa. Então você comprou um livro na livraria a R$40, ele foi vendido para a livraria a 20. Né? Porque a livraria tem que ter o ganho dela, não é isso? E aí desses R$20, o autor recebe 7%, ou seja, é R$1,40 por livro vendido. Um livro custa R$40. Se custar menos que isso, é menos que recebe. Então é pouco, né? Não se vive de livros nesse mundo, né? Então não dá, a não ser que você tenha o seu livro vire um filme, vire um seriado Netflix, né? Quem sabe? Orem por isso, né? Quem sabe? Que Laim, né, Filim e Carim, né, a história não vira um dia, quem sabe um seriado, né, não sei. Mas são conjecturas, são expectativas que a gente coloca, são sonhos, né. Mas o fato real é esse, então você não vive de livro, né, e a gente precisa de suprimento, né, precisa de suprimento na casa, o sacerdote precisa de suprimento para suprir, precisa de ajuda para ajudar, precisa ser acolhido para acolher. Então eu deixo aqui o meu pedido especial a vocês. Não esqueça do missionário, ainda mais começo de ano, é mais difícil, né? É o momento que você tem que fazer escolhas, né? Paga o IPVA do carro, faz academia, paga o IPVA, academia fica para depois, agora dieta fevereiro. Então a gente vai fazendo etapa por etapas, né? Mas eu peço a sua colaboração. Olha, se cada pessoa que assistisse um vídeo meu me ofertasse R$1, eu já não precisaria mais pedir, sabe? Eu já teria o suficiente para poder doar mais livros, para poder abrir mais bolsas nos seminários, para ter mais serenidade para ministrar esses vídeos, mais tranquilidade na minha casa, né? Então fica aí o meu apelo, fica aí o meu pedido nesse primeiro vídeo do ano. Eu prometo que nos próximos eu não vou ser extenso nesse assunto, eu espero que o Espírito Santo toque no seu coração, mas eu tinha que falar isso, era algo que é um pedido que eu preciso fazer a você, tá bom? Mantenha então essa chama acesa, somem conosco nessa trincheira, queridos, tá bom? Então vamos falar hoje sobre o tema que nos trouxe até aqui, os 7 Espíritos de Deus, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ver, tudo na vida, tudo, qualquer coisa que você for fazer, para você ter a perfeição, você precisa de repetição. Nós estamos chegando no ano de Olimpíada, né? Você vê um atleta fazendo uma performance maravilhosa, então como é que ele consegue aquilo? Ele repete aquilo inúmeras vezes. No Kung Fu é a mesma coisa, né? Para você ter ação-reflexo, de desviar de um golpe e contra-atacar, né? Você tem que treinar aquele golpe centenas, milhares de vezes, até que ele sai por reflexo, né? Então a repetição ela gera a perfeição. Nós nunca vamos ser perfeitos. Perfeito é só Deus, é só Jesus. Porém, nós temos que caminhar no sentido da perfeição. E como é que eu vou lapidar a minha fé? Conhecendo mais a Deus. Então não é uma vez por semana, é todo dia estudando a palavra, todo dia orando, todo dia buscando a face de Deus. Então essa perseverança vai te conduzir a um caminho que é o caminho de Deus, é um caminho que te leva à perfeição. Não que você vai ser perfeito, mas você busca a perfeição e você se incomoda com aquilo que não é perfeito, com aquilo que não agrada a Deus. E quando a gente fala dos 7 Espíritos de Deus, tem muita polêmica nisso. As pessoas ficam achando aqui que é uma pluralidade de Deus, que na verdade são outras faces de Deus, né? É como a questão da Trindade, que eu espero também esclarecer nesse vídeo. Então como é que pode? Deus é um ou Deus é 3, né? Mas só tem um Deus, então como é que pode? 3 mais 1, 7... Como é Deus? Qual é a característica de Deus, né? Então vamos ver um pouco do que fala a palavra de Deus a respeito disso, né?
Então, 7 é considerado um número da perfeição. Por que é um número da perfeição? Porque Deus descansou no sétimo dia. Quando Deus descansa no sétimo dia, nos dá a ideia do que? De conclusão. Então, algo que foi concluído, algo que foi terminado, isso remete à perfeição. Acabei, está consumado. Esse é o valor do 7. Esse é o ponto de vista do 7. A gente vai ver muita questão. Um detalhe importante, que é importante colocar isso, senão eu vou esquecer isso, é importante para a sua vida e para a minha. Esse dia de descanso de Deus mostra uma diferença entre aqueles que são escravos e aqueles que são livres. Porque o escravo não tem descanso, né? Então Deus ele mostra, quando ele faz o homem, quando ele faz toda a sua criação, ele descansa. E ele diz para o homem descansar no dia, descansar também no sétimo dia. Isso mostra que o homem é livre. Embora seja servo do Senhor, ele é livre, né? Você passa a não ser livre quando você não tem descanso. Então é mais uma representação do número 7, número de liberdade, um número de perfeição. Nós vamos ver Apocalipse, especialmente, falando muito sobre isso. Fala das 7 igrejas, fala das 7 taças, fala das 7 diademas. Vai ter muita questão no número 7 nas Escrituras. Apocalipse 1,4 vai falar de 7 espíritos que estão diante do trono. Se estão diante do trono, tem algo a ver com o trono, tem algo a ver com a presença de Deus, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, Apocalipse 1,4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Que espíritos são esses, né? Nós vamos ver também uma outra citação em Apocalipse capítulo 3, no verso 1. Também aparecendo aqui 7 estrelas. E o anjo da igreja que está em Sardes escrevo. Isso diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Então aqui 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. O que isso quer dizer? Né? O Apocalipse 4:5 vai falar sobre 7 lâmpadas de fogo. Olha só que interessante. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e voz, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Segundo algumas linhas judaicas, eles acreditam que essas 7 lâmpadas seriam 7 olhos de Deus, né? Seria como que mostrasse que os olhos de Deus estão em todo lugar. É uma das interpretações da linha judaica. Mas ainda não chegamos no que vem a ser os 7 Espíritos de Deus, né? Como é que nós vamos entender isso daí? Temos que entender também o contexto. Os antigos não tinham conhecimento do cosmos como nós temos hoje. Então, quando eles observavam os astros, observavam o céu e imaginavam que tudo que eles viam no céu eram seres celestiais. Então eles olhavam para Vênus, por exemplo, e Vênus era um ser celestial, não era um planeta. Eles não tinham esse conceito de planeta, de estrela, não tinham a ideia das dimensões. Quando eles olhavam para o Sol e para a Lua, pela ótica deles, o Sol e a Lua tinham o mesmo diâmetro, né? Você olha, a olho nu tem o mesmo diâmetro. Já a estrela é menor, é só um pontinho. Então eles não tinham ideia das grandezas cósmicas que existem. Então o olhar deles era simplesmente o registro daquilo que eles viam. Para eles era assim. Então, outras acreditam também que seriam os 7 poderes cósmicos que estão sob o controle de Cristo. Então eles tinham muito desse misticismo ligado aos astros pela falta de conhecimento dos astros, né? É o termo lunático. Lunático é aquele que tem influência da lua. Então eles achavam que os astros, que esses seres celestiais que estavam no céu, influenciavam o comportamento terreno. Daí, por exemplo, veio o termo lunático. Algumas outras interpretações vão achar que eram 7 arcanjos, né? Na verdade, vamos aqui ver 6 em Ezequiel, capitaneado por um querubim, ou 6 arcanjos capitaneado por Cristo. Seria outra interpretação desses 7 espíritos, né? Ezequiel capítulo 9, verso 2 e 3. Eis que viam 6 homens a caminho da porta superior, 6 homens, e olha para o norte, e cada um com sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e puseram junto ao altar de bronze. Aqui seriam anjos, no caso, arcanjos, né? E a glória de Deus de Israel levantou-se sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. Então esse querubim estava junto com os 6, seria o 7º, estaria capitaneando, né? então são várias vertentes. Outra vertente, eles acreditam que seria realmente os
eles conseguiam ver o Sol e a Lua, eles achavam que é tudo a mesma coisa, tá? Então Sol e Lua, né? E eles viam 5 planetas, que são possíveis ver a olho nu. Então o Sol e a Lua, mais esses 5 planetas, representavam então esses 7 Espíritos de Deus, 7 facetas de Deus que estavam no mundo celestial, que influenciavam o nosso mundo. Era uma das crenças da época também, né? Agora, qual é a verdade sobre isso? A verdade repousa de uma maneira muito mais simples e mais serena do que a gente possa imaginar. Ela vai estar fundamentada em Isaías 11:2. Aqui fala quais são os 7 Espíritos de Deus. Mistério resolvido. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Ou seja, fez a conta? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. 7. Então essa é a explicação, no meu ver, mais plausível, mais razoável. Na verdade, não são 7 Espíritos de Deus, representaria aqui, nesse contexto, né, fundamentado em Isaías, características de Deus, né? Características que expressam o caráter de Deus, o caráter majoritário de Deus. Conhecimento, conselho, fortaleza, né, poder, senhorio, né? Então características de Deus, são 7 características que compilam o caráter de Deus. Da mesma maneira antagônica disso, nós vamos encontrar os 7 pecados capitais, né, abraçados pela linha da Igreja Católica, né, a mesma maneira os 7 cores do arco-íris, que é um símbolo da união, da aliança de Deus para com o homem. Então seriam nesse sentido de expressar o caráter de Deus, assim como Deus fez uma aliança com o homem através do sinal do arco-íris, tá? Então seria isso. Eu quero aproveitar o ensejo aqui e falar também a respeito da Trindade, porque também mostra essa pluralidade de Deus. É uma dúvida que muitas pessoas têm, assim como os 7 Espíritos, também tem dúvida quanto à Trindade. Vou esclarecer rapidamente para vocês também. Gênesis 3:22, né, está dizendo assim, o homem é como um de nós. Depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi dizer assim, o homem agora ele é um de nós, plural. A Gênesis 1:26 diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, plural novamente. Deus é um ou Deus é mais de um, né? O que está acontecendo, né? Então, mas nós sabemos que existe uma trindade. Embora o termo trindade não esteja explicitado na palavra, ela é trindade porque representa o Pai, Filho e Espírito Santo, que foi aquilo que Jesus nos orientou a fazer através do batismo. Mateus 28:18-19. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma ordem de Jesus. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3, né? Então, esse 3 representaria a Trindade. São um em si. Jesus diz, eu sou um com o Pai. Que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então, essa unidade é importante, mas ela faz parte da Trindade. Mas então, seriam 3 deuses? Eu lembro de várias analogias que tentavam me explicar quando era novo na fé. Ah, então Deus é como uma laranja. Se corta a laranja em 3 partes, faz parte da mesma laranja, é a mesma essência, tudo igual, né? Cada pedaço da laranja é da mesma laranja. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é igual. Ou então aquele negócio da água, né? Do copo, da água e do sal. Tem o copo, né? Você põe o sal e põe a água. Então, um é a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são questões, assim, analogias, né? Que costumam fazer para que a gente entenda o conceito da Trindade. Né? Jesus, ele falava com o Pai. Se ele falava com o Pai é diferente de Jesus. Né? Porque Jesus não falava consigo mesmo. A oração que ele fazia era para o Pai. Né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Né? Eu ensino a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Jesus não estava no céu, Jesus estava na terra naquele momento, né? Quando ele ensina a prece. Então ele mostra que são coisas distintas. Mas então, peraí, façamos... É plural? Deus é um? Deus é mais de um? Jesus é Deus? Como é que nós vamos entender então essa questão dualista, essa dicotomia, né, dessa dualidade que tem em Cristo de ser humano e ser divino ao mesmo tempo? Como é que nós vamos explicar as equações da fé, né? Então é interessante, Tomás, um teólogo e filósofo, Tomás de Aquino, ele foi um padre teólogo e filósofo do século XIII. Ele chegou a dizer que algumas doutrinas cristãs, elas estão sujeitas exclusivamente à expressão da fé. Você tem que acreditar. Porque às vezes pelo fato de você não compreender, não quer dizer que não exista. Às vezes a gente tem dificuldade de entender o infinito. Poxa, como assim infinito? Você vai,
e nunca acaba, mas o universo é infinito. Embora nós não possamos compreender isso, é um fato. Existe matéria escura no universo. Como é que nós vamos compreender assim matéria escura, né? Buraco negro? Como é que nós vamos compreender? É difícil de entender essas coisas. Mas não quer dizer que não existam. Existem, né? Existem. Então não quer dizer pelo fato de que nós não compreendemos plenamente a Trindade, não quer dizer que ela não exista, né? Tomás de Aquino diz o seguinte: para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária, mas para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Então a fé é a grande mola de todas as coisas, né? Então pela fé você vê na Bíblia o morto ressuscita, o cego anda, o leproso é curado, até mesmo o sol parou. Está na Bíblia. Josué capítulo 10, 12 a 13. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Então o sol parou e a lua parou. Será que isso aconteceu? Você sabe que hoje a astronomia, ao observar a posição dos astros, ela consegue prever onde é que eles vão estar daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos. Por isso que conseguem prever quando vai passar de novo o cometa Halley na Terra, né? Conseguem prever o próximo eclipse, então, com base na observação. Então, da mesma maneira que você olha para o futuro, você pode fazer esse cálculo retroagir nos cálculos. E realmente existe uma falha, um computador muito sofisticado da IBM pesquisa isso, muito interessante esse assunto, né? Fez as contas e viu que está faltando um dia na história. Parece que houve um dia que realmente parou. Existe alguma coisa no calendário que parou. Existe uma prova científica de que realmente, por uma questão que nós não sabemos explicar, mas a Bíblia diz que aconteceu e assim o é, o sol parou. É o poder de Deus latente, inequívoco ali, né? Então são coisas que a gente simplesmente tem que aceitar pela fé. No entanto, né, essa questão de serem iguais, não são iguais. Jesus está sujeito ao Pai e o Espírito Santo está sujeito a Jesus e ao Pai. Existe uma hierarquia. Os três fazem parte da mesma essência de Deus, da natureza de Deus, mas são diferentes entre si. Vamos ver o que a Bíblia fala? Deus é maior, o Pai é maior do que o Filho, é maior do que Jesus, e o Espírito Santo está subordinado a Jesus e ao Pai. Embora os três sejam um em si, Jesus não fala isso, olha, Pai, que eles sejam um comigo como eu sou um em ti. Mostrando aqui uma questão de grupo, né? Mas esse grupo, digamos, tem um líder majoritário, que é o Pai, né? E o Espírito Santo está sujeito ao Pai e ao Filho. Porque Jesus diz, eu vou embora, mas eu vou deixar no meu lugar o Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus envia esse Espírito Santo, né? Mas ele é subordinado ao Pai. Vamos entender isso melhor? Por meu óculos para não ter erro aqui, ó. João, capítulo 10, a partir do verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. Então a verdadeira ovelha conhece a voz de Deus. E dou-lhe a vida eterna, e nunca, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais me deu, é o maior de todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Meu Pai é o maior de todos. Vamos pegar um outro verso? João capítulo 13, verso 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus é o enviado do Pai e ele não é maior daquele que o enviou. João 14, 28. Esse daqui define muito bem. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se amasseis, certamente exultareis. Porque eu disse, né? Eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Meu Pai é maior do que eu. Então Deus, o Pai é maior do que Jesus. Então aqui sim, existe um só Deus. Um Deus supremo, soberano sobre todas as coisas, no céu e na terra, né? E Jesus é um com esse Deus, ele é um com o Pai. E o Espírito Santo faz parte dessa natureza. Então, embora a gente não consiga compreender essa unificação, existe algo na Bíblia que nos deixa muito claro. O Pai é o maior de todos. Então, sim, a Bíblia não se contradiz. Só existe um Deus a quem se reportar, né? Aí uma questão prática para nós aqui, para finalizar e para deixar uma semente prática na sua vida. Filipenses capítulo 3, 17 a 21.
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo exemplos que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há, das quais muitas vezes eu vos disse, e agora também digo, chorando, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, é si mesmo, é o seu próprio umbigo, né? Cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas. Quando alguém está te oferecendo a casa própria, o carro do ano, a prosperidade, a unção financeira, é coisa terrena. Essas pessoas são condutores cegos, meus irmãos. Condutores cegos que vai te levar para o inferno. Não escute essa voz, são falsos profetas, são mentirosos, são os fariseus do nosso século que querem saquear a sua vida, que querem te enganar, que querem fazer simplesmente você de objeto de enriquecimento deles, né? Mas a vossa cidade, a minha, a tua, está nos céus, aonde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós vamos mudar esse corpo. Tudo isso aqui que incomoda a gente, a dor, as limitações, lá não vai ter mais. O corpo glorioso não vai ter mais. Segundo o seu eficaz poder e sujeitar também a si todas as coisas, né? Então não fica preso essas coisas terrenas, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é temporal. Paulo ele dá uma palavra muito sábia aqui em 1 Coríntios 15, 19. Isso aqui não vão te falar. Isso aqui faz parte daqueles teminhas proibidos, sabe? 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, ou seja, eu tenho Deus, você tem que me ajudar. Porque se Deus não me ajuda, se Deus não me prospera, então Deus não é bom, Deus não me ama. E aí você fica com aquela autocomiseração e fica dizendo, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim, olha, porque eu dou dízimo, eu dou oferta, eu oro, eu jejuo, me consagro, mas eu só estou sofrendo, eu sofro perseguição, eu sou atacado, eu passo dificuldade, eu fico doente, eu fico desempregado. Gente, a sua expectativa de salvação de Cristo é só nessa vida? Miserável nós somos. Sabe, Cristo transcende o nosso entendimento. Essa é a paz que Jesus prometeu para você e para mim, que transcende o nosso entendimento. Que mesmo assim, com as coisas aparentemente não estão dando certo, eu tenho paz, que o Senhor é o meu Senhor. Né? E se eu não for vitorioso nessa vida, eu tenho a eternidade para usufruir dessa vitória. Às vezes nós vamos ter aflições. Jesus ele prometeu cruz, ele prometeu aflição, ele prometeu perseguição, ele prometeu perseguição. Né? É isso que Jesus prometeu para nós, nós sabemos que vamos passar por isso. Não caia nessa onda triunfalista, pautada só em coisa terrena. Né? Então é claro, nós precisamos do dinheiro, eu já falei isso em outros vídeos, mas só o dinheiro, a raiz é todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Então a diferença do veneno e do remédio é a dose. Só fala em dinheiro, virou veneno. Deixou de ser remédio para o seu bem e virou veneno para a sua desgraça. Né? Então não caia nessa questão não. Não seja... Paulo passou necessidade, né? Passou muita necessidade. Filipenses 4, de 11 a 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido. Paulo passou abatimento, né? Mesmo servindo a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, ele passou por abatimento. Sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, a ter fartura como a ter fome. Paulo passou fome, né? Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso aqui falam para você. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas a gente esquece que Paulo está falando que ele padeceu necessidade, que ele padeceu muita dificuldade, passou fome. E mesmo Paulo servindo a Deus. Né? Então não quer dizer que você serve a Deus, de repente a sua vida vai de bom para melhor. Pode ser que não seja. Às vezes a maneira de Deus te ajudar é não te ajudar, para te manter humilde, para te manter dependente dele, para manter você com um coração de servo, porque às vezes quando começa a ter demais, entra orgulho, entra soberba, entra ganância, entra avareza, entra coisas ligadas à terra. Deus transcende isso. Não existe um só Deus sobre todas as coisas, e Ele é o maior. E esse Pai, Ele ama você, esse Pai ama a mim, esse Pai que fez todas as coisas, fez você e eu a sua imagem e semelhança. E Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Então, querido, em tudo dê graças. Né? Não reclama menos e agradeça mais. Que esse ano seja um ano de gratidão para você. Um ano que você tenha um coração grato a Deus. Um ano que você queira se aproximar de Deus. E quando as tempestades vierem, quando os dias ruins vierem, mesmo assim,
você agradeça ao Senhor. Obrigado, Pai, me dá força para atravessar essa tempestade, me dá energia, me dá capacitação, me ensina com essa provação, que eu saia dela diferente de quando entrei, que haja um transformar na minha vida. Esse tem que ser a ótica cristã. Se você espera em Cristo só nessa vida, você é miserável. Se você acha que Deus tem obrigação de te ajudar, né? Não tem. Ele tem a obrigação de salvar a tua vida, de trazer aquela paz que transcende o entendimento. Só que você só prova isso se tiver uma experiência com Ele. E o caráter de Deus está compilado naqueles 7 espíritos que nós falamos de Isaías, né? Caráter de Deus é poder, é sabedoria. E esse poder e sabedoria está em você. Se você está nele, ele está em você. E você vai ter na sua vida poder, vai ter na sua vida sabedoria, vai ter na sua vida temor no Senhor. Não temor de medo, mas um temor de eu não quero desagradar meu Pai. Né, que você possa continuar caminhando na terra como um filho de Deus de verdade. E que o seu caminhar venha trazer muitos frutos para o reino. Que onde quer que você for, a luz de Cristo ilumine aqueles que estão perdidos. Né? Que você possa espalhar as boas sementes da terra, possa exalar o perfume de Cristo. E mais as pessoas possam ver em você, querido, uma referência positiva, saber ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva do Altíssimo. Essa é a minha mensagem para você nesse primeiro vídeo do ano, viu, querido? Que Deus te abençoe grandemente e te guarde.